E vamos falar agora sobre fundos de índices. E vamos fazer a mesma pergunta. Por que eu vou investir num fundo de índice? O fundo de índice, ele vai acompanhar um índice, por exemplo, o índice Bovespa. E nós vamos explicar detalhadamente aqui como que ele faz isso. O fundo de índice, ele tem uma carteira passiva. E essa carteira é para terceirizar as decisões de investimento e acompanhar um índice. Por exemplo, construir uma carteira que acompanhe o índice Bovespa. O índice Bovespa, ele tem 86 empresas entre janeiro e abril de 2024, né? E tem as regrinhas definidas para que as ações, né, entrem no índice Bovespa. Aqui eu trouxe 16, né, das 86 empresas que compõem esse índice. A gente vê aqui, por exemplo, o Vale do Rio Doce, 14% de participação no índice Bovespa, Petrobras 7%, Itaú Unibanco 7%, a Petrobras ON 4% e assim sucessivamente. E você poderia construir, por exemplo, uma carteira que acompanhe todo o índice Bovespa. Você está diretamente exposto ao índice Bovespa. Porém, imagine você comprar 86 empresas, 86 ações, no caso, né? No caso, não são necessariamente 86 empresas, já que algumas têm tanto a ação ON quanto a ação PN, né? No índice Bovespa, né? Por exemplo, aqui a Petrobras tem Petro 4 e Petro 3, que é a mesma empresa, mas duas ações diferentes. E o problema de realizar isso diretamente é que você teria 86 ações na sua carteira, e isso gera um problema de gestão, né? Gera algumas dificuldades com a aplicação direta. Por exemplo, você teria que declarar um imposto de renda de 86 ações diferentes, né? E isso para o pequeno investidor não é nada prático, né? Você teria que realizar os rebalanceamentos, por exemplo. Hoje o Ibovespa tem 86 empresas. Talvez no semestre que vem ele tire algumas e entre outras. Ou seja, chega o fim do ano, você pode ter que declarar investimento aí em torno de 100 ações, né? Imagine a dificuldade, o tempo que isso gastaria, né? Que você poderia estar aplicando em outra atividade, né? Ganhar mais dinheiro, por exemplo, ou mesmo poder descansar um pouco mais do seu trabalho no fim do ano, né? No começo do ano seguinte. Tem que acompanhar os balanceamentos do Ibovespa também. Ora, esse quadrimestre, o Ibovespa tem essa carteira. Mas daqui a 4 meses, né, no próximo quadrimestre, o Ibovespa pode mudar essa carteira, né, dependendo seguindo, né, a metodologia definida para o Ibovespa. E aí você vai ter que vender algumas ações, comprar outras, e isso vai gerar, de certa forma, uma dificuldade para a realização dessa aplicação direta. Tem também a questão da apuração de lucros ou prejuízos com essa venda e com essa compra de ações, você teria que apurar tudo isso. Se houvesse imposto a pagar, você teria que realizar o pagamento desse imposto para cada ação, se caso houvesse, então gera uma dificuldade. Além da reaplicação dos dividendos, né? Ao receber os dividendos, você teria que reaplicar e manter os pesos das empresas lá conforme a intenção, né? O índice Bovespa. Então, geraria uma dificuldade. Então, em vez de eu realizar a aplicação direta no Ibovespa, né, ou melhor, comprar as ações do Ibovespa, em vez de eu comprar todas essas 86 ações que compõem o Ibovespa, eu vou, por meio de um gestor administrador, e por meio de um fundo, né, um gestor administrador vai fazer isso para mim. Comprar todas essas 86 empresas, gerar todo essa parte burocrática para mim, e eu vou ter apenas um único ativo na minha carteira, muito mais fácil de gerir, né? Esse ativo eu posso comprar mais sem ter a preocupação de eu vou ter que comprar não sei quantas de tal empresa, não sei quantas de tal ação. É uma situação que fica muito mais tranquila por meio de um fundo de índice, se esse for o seu objetivo de investimento. Obviamente, esse gestor e administrador vai cobrar uma taxa sobre esse fundo de índice, e essa taxa tende a ser menor do que a taxa dos outros fundos que a gente já viu até agora, justamente porque ele é um fundo que não vai ter uma gestão ativa, ele vai ter uma gestão passiva. O gestor apenas precisa acompanhar o índice Bovespa. Nesse caso aqui, dessa situação exemplo,
E tem vários outros índices na nossa bolsa, além do índice Bovespa. Tem o índice de empresas que pagam mais dividendos, tem o índice de empresas de energia elétrica, tem vários índices que são possíveis do investidor, né, entrar em um fundo de índice para se expor àquele setorinho específico, né? Então, não só o Ibovespa. Falamos de fundo de índice, fizemos essa introdução, mas o que é um índice? O índice, ou o índice de referência, é o índice de mercado específico reconhecido pela CVM, a qual a política de investimento do fundo está associada. Quando a gente fala de o índice Bovespa, a gente fala, ele é um índice, né, de mercado específico. Qual mercado? O mercado acionário brasileiro, né? Ou seja, o mercado da Bolsa Brasileira. Quando a gente fala do índice de energia elétrica que tem na nossa Bolsa, a gente fala de um índice de mercado específico, as ações de energia elétrica da Bolsa de Valores do Brasil, né? Então esse índice de mercado, né, específico, ele tem que ser conhecido pela CVM, e a política do fundo de investimento vai estar associada justamente a esse índice de referência, que é o índice de mercado reconhecido pela CVM. A Comissão de Valores Imobiliários, ela tem a função de reconhecer os índices conforme alguns critérios. E quais critérios são esses? Nós trouxemos alguns critérios, né, para o reconhecimento de um índice de referência pela Comissão de Valores Imobiliários. Por exemplo, quanto à metodologia, a metodologia do índice, ela deve ser disponibilizada de forma gratuita na internet, bem como a composição, pesos, rebalanceamento, etc. Por exemplo, o índice Bovespa, ele tem a metodologia pública disponibilizada na internet, você consegue acessar aí facilmente pelo site da B3, e essa metodologia ela vai determinar justamente quais empresas que podem participar do índice Bovespa, quais empresas que não podem participar do índice Bovespa, como será calculada os pesos do índice Bovespa, como será realizado o rebalanceamento, quando será realizado periodicamente, obviamente, a entrada e saída de empresas, né, quando ele será revisto. Então, o índice, né, é um dos critérios para reconhecimento do índice de referência. Outro critério, quanto à metodologia também, ele deve ter regras pré-determinadas, critérios objetivos, né? Por exemplo, aqui para o índice Bovespa, né, ele tem uma lista de critérios objetivos do porquê, né, das regras, né, de entrada de empresas, de ações no índice Bovespa. Né? Por exemplo, ela não pode ser uma penny stock, ou seja, ter um valor abaixo de R$1. É uma das várias regras que definem as regras para a entrada de empresas no índice Bovespa. Né? Outro critério, quanto ao desempenho do índice, o desempenho do índice ele deve ser claro e público, ele deve ter ampla divulgação e fácil acesso pela internet. Né? No caso do índice Bovespa, que a gente está usando aqui como exemplo, né? Assim que você entra no site da B3, você já consegue ver, a primeira coisa que você vê é o índice Bovespa. Nesse dia aqui ele estava 128 mil pontos, né? E você consegue ver facilmente ali que ele teve uma queda no dia, né? Estava em queda naquele momento, menos 0,16%. E você consegue ver de um dia, de um mês, de 3 meses, de um ano, de 5 anos, né? Então você tem uma publicidade bem grande no caso do índice Bovespa. E se você colocar no Google índice Bovespa, você consegue acessar facilmente o desempenho do índice Bovespa, né? Outro critério sobre abrangência. O fundo, no caso o índice, né? O critério para reconhecimento do índice de referência é que o índice deve representar um objeto de investimento claro e único. No caso do índice Bovespa, né, ele é composto pelas ações e units, né, da B3. Então, é um critério objetivo, né, e ele tem uma abrangência específica, né, que são as ações da B3. Né, e ele, como ativos elegíveis, né, ele descreve aqui claramente quais são os ativos elegíveis e quais não são elegíveis para compor o índice Bovespa. Ok, falamos aqui um pouquinho de o que é um índice, né? Que é um assunto importante quando a gente fala de fundo de índice, né?
E sobre o regulamento do fundo de índice, vamos falar um pouco sobre o regulamento dos fundos de índice, que é importante também. O índice de referência, o regulamento do fundo de índice deve ter como informação obrigatória qual que é o índice de referência a qual a política de investimento esteja associada. Por exemplo, se eu digo que um fundo de investimento quer acompanhar o mercado acionário brasileiro, normalmente ele pode acompanhar o Bovespa. Se a gente está falando de um fundo que vai acompanhar as empresas que mais pagam dividendos, ele pode acompanhar o índice de empresas que pagam mais dividendos. No Brasil, nós temos um índice também para isso, né? Se a gente fala do índice de energia elétrica, um fundo de índice associado poderia ser um fundo que vai acompanhar, né, o desempenho das ações das empresas de energia elétrica do país. Então, ele deve ter claro esse índice de referência e a qual a política de investimento esteja associada, né? Define a política, define o índice. Também deve ter as regras claras relacionadas à publicidade, inclusive as características do prospecto, né? Do prospecto do fundo de índice. E quanto à publicidade, né, no caso, a divulgação dos documentos importantes do fundo de índice, né, por exemplo, a lâmina do fundo de índice, né, o prospecto e dentre outros documentos importantes para este tipo de fundo. Também o regulamento do fundo de índice deve descrever se há a possibilidade do administrador ou de pessoas ligadas negociarem as cotas e em quais condições essas negociações podem ser realizadas. Pode ser realizada a qualquer momento, ou se existe algum tipo de regra, de limite, né? Deve ser determinado no regulamento do fundo de índice. Isso, claro, em acréscimo aquelas informações que a gente falou na hora anterior sobre os fundos de investimento, né? Fundo de índice é um fundo de investimento e ele deve publicar também, além dessas informações específicas ao fundo de índice, as informações comuns aos fundos de investimento. Quanto à divulgação de informações, também é um item importante para os investidores. Em relação à divulgação de informações, o principal meio de divulgação de informações dos fundos de índices é o meio, a página eletrônica do fundo na internet. E algumas informações são obrigatórias a serem apresentadas no site. Por exemplo, descrição de fatores que podem afetar a aderência do desempenho da classe de cotas ao índice, né? Ou seja, são fatores aí que podem afetar justamente essa aderência do desempenho, ou seja, o desempenho das cotas se descolar do índice. É importante a descrição desses fatores, né, para você entender em que tipo de fundo que você vai realizar aplicações, né. Também tem a questão da apresentação dos prestadores de serviços essenciais, incluindo telefone de contato e sua experiência. Ou seja, por meio da página eletrônica do fundo, você consegue ver essa apresentação dos prestadores de serviços, né, do gestor, do administrador, incluindo o telefone de contato, se caso você necessitar, e a experiência desses prestadores de serviços. Normalmente são prestadores de serviços com experiência no mercado, né? A gente espera, né, o mínimo, né? Também tem uma seção que permita que o cotista cadastre o seu e-mail para receber informações do fundo, e também ele deve ter lá um e-mail disponível para que você entre em contato com o fundo, né? Se caso surja alguma dúvida, você consiga entrar com o setor de relacionamento com investidores do fundo. Também deve ter lá na página do fundo na internet, no site, a apresentação das despesas de corretagem, despesas de emolumento em base anual, na forma de percentual do valor total debitado à classe de cotas em relação ao seu patrimônio líquido médio no exercício, ou seja, justamente uma apresentação das despesas, né, de corretagem e emolumentos que o fundo teve com o gasto, né, que ele teve para readequar o seu patrimônio, né, aderido, né, ao índice de referência. Também deve ter outras informações obrigatórias, como a política de distribuição de resultado, os riscos do fundo de índice, também a tributação aplicável, informações sobre ofertas públicas em curso, informações sobre distribuições secundárias em curso, né? E são informações que devem ter na página eletrônica que são importantes também para o investidor. Vamos falar sobre tributação do fundo de índice.
O fundo de índice que aplica em renda variável, ou seja, por exemplo, um ETF de ações, um fundo de índice de ações, por exemplo, ele tem a seguinte situação de tributação. 15% sobre o lucro em operações normais, isso para pessoa física, tá? 15% sobre o lucro em operações normais, ou seja, eu comprei hoje por 10 e vendi daqui um mês por 20. Sobre esses R$10 que eu ganhei em capital, eu vou pagar 15% de imposto de renda. E 20% sobre o lucro em operações de day trade, ou seja, eu comprei hoje, vendi hoje, tive lucro, eu pago 20% sobre este lucro que eu oferi. Também, uma novidade do nosso mercado, são fundos de índice que pagam dividendos. E esses rendimentos dos fundos de índice, eles são tributados em 15% automaticamente, né? Diferentemente das empresas, que a gente ainda tem os dividendos isentos e tem o juros de capital próprio, juros sobre capital próprio que paga 15%, no fundo de índice não há, né, o juros sobre capital próprio, os rendimentos são tributados automaticamente em 15%. Também, falando sobre a tributação na situação lá dos fundos imobiliários, hoje os rendimentos ainda são isentos, né, de imposto de renda, e a venda em operações normais é aplicada a alíquota de 15%, né, e as operações em day trade também tem a sua alíquota a ser oferida, né, caso você tenha lucro nesse tipo na compra e venda desse tipo de fundo, ok? Então, encerramos a nossa aula de hoje. Na próxima aula vamos falar sobre as empresas da Bolsa. Então, muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.